Então, meus amigos, é com alegria que temos de volta a Elza, amiga nossa, companheira da casa de muitos anos, e que vem de Saquarema, eu ia dizer Maricá, mas era para provocar ela. Sempre que a gente chama, ela vem. Então vem pronta para nos trazer para nós a sua mensagem. Então cabe a nós envolvê-la nas nossas melhores vibrações. Bem, quem me conhece já me conhece, né? Quem não me conhece vai me conhecer, sabe que eu sou brincalhona, porque evangelho é boa nova, não é não? Então não cabe tristeza, só cabe alegria. Como dizia Paulo de Tarso, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e anda, né? Eu estou com o joelho desconjuntado, mas eu levanto e ando. Há uns tempos aí atrás, eu falei com uma amiga assim, se Deus quiser, o mês que vem eu vou lá ao Rio falar no Eurípides Bassanufo. Depois que eu falei isso, eu parei para pensar no se Deus quiser. Como a gente fala isso, não é? Se Deus quiser, eu vou comprar uma geladeira nova. Se Deus quiser, eu vou à Europa o ano que vem. Se Deus quiser, eu vou arranjar um bom marido. Não arranjei até hoje, Gilberto. O que quer dizer se Deus quiser? Hoje, eu peguei um táxi e não sei qual foi a primeira... Ah, sim. Eu tive dificuldade para entrar no táxi. O motorista, muito gentil, saiu do táxi, né, do lado dele. Espera aí. Foi até onde eu estava, deu a volta e me ajudou a entrar no táxi. E com isso ele disse, não fique assim, sabe o que é? Essas calçadas, aí começou a falar mal de um monte de coisa que tinha, né? E a nossa conversa se aprofundou, ele e eu. Falamos sobre política, sociedade, educação. Olha só, na hora que nós saltamos, que eu saltei, ele também saltou para me pegar, para não fazer força, e disse para mim, é tão bom quando a gente conversa com um ser pensante. Então, se nós somos seres pensantes, nós temos que parar e saber por que a gente diz se Deus quiser. Sabem por quê? Quando Kardec pergunta o que é educação, a resposta dos espíritos é conjunto de hábitos adquiridos. É esse o nosso posicionamento no mundo. O conjunto de hábitos adquiridos. E um desses hábitos que a gente adquiriu foi falar, se Deus quiser. Por quê, né? Por que será que a gente diz, se Deus quiser? A gente está botando em Deus todo o poder? Está. Mas será que é só isso? De onde vem isso? E aí a gente tem que fazer um mergulho no passado. E pensar que figura nós tínhamos de Deus. Lá atrás, que Deus era que a gente cultuava? Que deuses nós cultuamos? Os deuses que tinham um poder, mas um poder muito forte,
esses deuses que nós reverenciávamos, eram os deuses que tinham todo o poder. Nós éramos simples figurantes do espetáculo. E durante muitas encarnações assim foi. Nós, quem já teve acesso à Bíblia, quem já leu alguma coisa do Antigo Testamento, vai perceber isso claramente. Qual era o Deus que Moisés nos apresenta? É um Deus macio? É um Deus amoroso? Né? Ou é o Deus implacável que matava? Que mandava matar? Não era esse o Deus? O chamado Jeová? Não era? Era um Deus que Moisés teve que nos apresentar assim naquela época, porque nós ainda não éramos seres pensantes. Nós éramos seres obedientes. Porque quando não obedecíamos, íamos para a morte. O tempo passa e vem Jesus. E ele nos apresenta um outro Deus. Não é? O Deus Pai, o Deus amoroso. Mas, gente, nós, seres pensantes, ou que queremos ser seres pensantes, temos que entender que isso é um processo. É um processo que se estende por eras e mais eras. Ainda outro dia, eu estava lendo, eu não sei se vocês conhecem, aquela primeira, eu não sei esses nomes científicos, Homo sapiens. Aquela é uma mulher até, né? Que caiu, eles descobriram que ela caiu da árvore. Vocês já leram sobre isso? Leu? Eu achei muito interessante. Levou um tombo de 15 metros. Se esborrachou no chão. Nós éramos aquelas. Você não leu, não? Não. Tem um nome até, que agora não me vem à cabeça. Lucy. Lucy. A Lucy desabou lá da árvore. Ela não era ainda um ser pensante. Era um elo dessa cadeia evolutiva. Mas nós estamos aqui hoje, não estamos? E o que é Deus para nós? O livro dos Espíritos deixa muito claro para nós que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer, o que eu quero pensar, o que eu quero sentir e o que eu quero falar. Não está lá no livro dos Espíritos isso? Será que a gente está usando esse poder e está entendendo que Deus nos criou simples e ignorantes, com toda uma vivência, uma encarnação atrás da outra e uma parada no plano espiritual, sempre num processo de aprendizagem, para que nós deixemos de ser seres como éramos na época da Lúcia. E sejamos seres pensantes, como disse o motorista de táxi hoje para mim. Porque quando nós não somos esses seres pensantes, nós falamos muito se Deus quiser. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer medicina. Aí eu não dou um passo, porque eu vou precisar que Deus queira que eu seja médico. Né? Ah, eu estou desempregada, mas eu vou ficar em casa, porque Deus vai me prover.
prover, né? Prover. Eu não dou um passo. Não foi isso que Jesus falou para nós, foi? Jesus disse: a cada um de acordo com suas obras. Foi isso que ele falou. Então sou eu que faço essas escolhas. Agora, como fazer boas escolhas? Aí é que está o segredo. E como Deus é misericordioso, de tempos em tempos Ele nos envia emissários que vêm trazer um recado para nós. Ó, faz assim, faz assado. E a gente ouve. Ou a gente continua dizendo: ah, se Deus quiser, amanhã não vai chover. Aí chove no final da Olimpíada e chove no final da Paralimpíada. Não foi? Mas vocês repararam, quem assistiu ontem? Ontem, né? Foi. Que ninguém parou de fazer o que estava fazendo porque estava chovendo. Quem estava cantando, continuou a cantar. Quem estava dançando, continuou a dançar. Quem estava fazendo discurso, continuou a fazer discurso. O presidente do COI, coitadinho, a camisa dele estava toda salpicada de pingos de chuva. E nas Olimpíadas a mesma coisa. Então eles não pararam para esperar. Mas isso nós precisamos entender, porque somos seres pensantes, ou queremos ser seres pensantes, que é um processo de amadurecimento. A gente, passo a passo, é como uma criança, quando começa a andar, os primeiros passos dela não são titubeantes. A criança vai cair, não vai? Nós também. Mas aí vem o poeta popular e diz assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então, se a gente reparar, nós somos bombardeados por mensagens que nos alertam ao movimento. E aí podemos começar a entender que a lei do trabalho, que Kardec coloca lá como uma das 10 leis divinas, está completamente grudada à lei do progresso. A gente só progride se trabalha. E o trabalho não é o trabalho remunerado, não. É em todos os sentidos. Todo dia de manhã, naquele lugar que eu moro, que o Gilberto nunca consegue saber que é Saquarema, eu moro, Regina já esteve lá, Jorge já esteve lá, então elas sabem disso. Eu tenho um quintal enorme, sabe? Com várias árvores frutíferas. Então, todo dia de manhã eu boto canjiquinha num determinado lugar para os passarinhos. Primeiro vem os canários da terra, os amarelinhos. É uma belezinha, né? Aí vem pardais e pombinhas. Vocês já repararam como as pombas são agressivas? Nunca viram? É cômico. Elas levantam uma asa assim e a outra fica abaixada e vão brigar. Enquanto elas brigam, os canários e os pardais comem. Quando elas dão acordo de si, acabou a comida e elas não comeram. Porque escolheram brigar. Então vocês vejam que até na natureza os seres vivos escolhem o que eles querem fazer. E nós escolhemos. Não é Deus que manda.
A gente fazia e a gente faz. Ah, Elza, mas claro que Deus interfere. Claro que interfere. Não Deus interfere, mas nós sabemos que os espíritos amigos interferem. Vou contar uma história curiosa para vocês, que não tem muito a ver com isso. Outro dia eu peguei um ônibus em Saquarema para ir a Niterói. E eu costumo levar uma revista de palavras cruzadas. Eu e a Niusa, há anos fazemos essas palavras cruzadas. Sentou ao meu lado uma senhora, aí de repente ela vira para mim, eu vi que ela estava com um livro na mão. Ela vira para mim e diz assim, você gosta de fazer isso, é? Eu disse, gosto. Por quê? Eu disse, olha, porque aumenta meu vocabulário, faz com que eu tenha maior concentração de atenção. É muito bom. Ela pegou o livro e disse assim, mas eu prefiro este livro. Era uma Bíblia. E aí começou a fazer proselitismo religioso para cima de mim durante 1h30. Não, porque você viu, em João 23, 45, sei lá, eu não sei esses números nenhum. Tudo bem. João diz isso assim, assim. Falou, e eu olhava, e eu em prece. Porque paciência não é uma grande conquista da minha vida nessa encarnação. Então, eu pedindo paciência, me ajudem a ter paciência. Às tantas, ela falou qualquer coisa, eu disse, a senhora me desculpe, mas eu não concordo com isso que a senhora está falando, porque eu penso diferente. Ela olhou para mim e disse, já sei, é espírita, né? Eu disse, sou. Ela disse, pois eu sou, não sei se era batista ou era evangélica. Aí ela vira para mim e diz assim, o que eu não suporto em vocês é essa história de reencarnação. Aí a minha paciência esgotou. Sabe com quem estava falando? Ah, não sabia. Eu cheguei para ela. Gente, eu fico até arrepiada, porque foi uma coisa tão clara para mim. Eu cheguei para ela e disse assim, ela sentada do meu lado, né, assim. Eu disse, a senhora me empresta esse livro um instante? E aí, eu estou contando essa história para vocês verem que há intervenção, sim, espiritual. Como disseram os espíritos para Kardec, muito mais do que nós pensamos. Às vezes são eles que nos dirigem, certo? E eu abri a Bíblia procurando, porque eu não sei nada desses números, sabe? Mateus 4, versículo não sei o quê, eu não sei. Eu sei as coisas, não sei os números. Eu estava procurando, mas eu sei que tinha uma citação de Mateus. Aí eu abri em Mateus, como dizendo assim, eu ia abrir em Mateus, como dizendo, vou mostrar para ela. E abri naquela citação, quer dizer, abri não, minto. Ia abrir naquela citação em que Mateus conta que Jesus, depois do Monte Tabor, em que houve a transfiguração, quando ele desce, os apóstolos conversam com ele e tal, e de repente, a frase final, eu sabia de cor, que é assim, e os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, que era Elias, né? Eu disse, é essa. A minha intenção era essa. Aí eu pego a Bíblia e abro num outro versículo completamente diferente desse, em que Jesus afirma, Elias é João Batista, ou ao contrário, João Batista é Elias. Aí não tem discípulo dizendo que pensou que era.
É a coisa taxativa. Olha, gente, Mateus, é logo depois. Eu fiquei tão arrepiada, porque eu não estava pensando nessa. Eu estava pensando na outra. Vocês vejam como eles atuam. Não, vamos dar uma cutucada na Elza para não deixar dúvida. Pois vocês sabem que ela duvidou. Ela pegou, deixa eu ver, pegou a Bíblia, ficou, de repente ela vira para mim e disse assim, esse acento está errado, não tem esse acento. Elias é, João Batista é Elias, tirou o acento, fica E. Aí que eu disse para vocês, a minha paciência tinha se esgotado. Eu virei para ela e disse assim, quer dizer que a Bíblia está errada? A senhora não me falou que era a palavra de Deus? A mulher quase me matou. Ela levantou e disse assim, eu tenho que saltar agora. A gente já estava chegando em Niterói, Eu tenho que saltar, mas nós vamos nos encontrar outra vez e eu vou mostrar para a senhora que isso está errado. Porque eu tenho uma Bíblia em casa mais antiga que essa, então é uma boa tradução. Contei essa história hilária, né? Só para mostrar a vocês que os espíritos interferem em nossa vida, sim. Mas para nos ajudar quando nós tomamos a iniciativa. O start, né, como se chama, a saída é nossa. Então não é se Deus quiser. Deus vai querer se nós atuarmos. Deus vai querer nos ajudar, claro, se nós dermos o passo inicial. Não foi isso que Jesus disse assim? Batei e abrir-se-á. Não é? Então, eu tenho que bater primeiro na porta para ele abrir. Então, o processo evolutivo desse tal ser pensante começa com a gente, pensando, resolvendo, decidindo. E se é uma decisão voltada para o bem, nós vamos ser bem acolhidos. E se é uma decisão voltada para o mal, nós também vamos ser acolhidos. Nós escolhemos as companhias que nós queremos. Se Deus quiser, aí nós já podemos, depois que viramos seres pensantes, aí a gente já pode falar, se Deus quiser. Porque Deus vai querer. Porque Ele sempre quer. Ele sempre quer que nós nos amemos. Ele sempre quer que nós cresçamos, que nós nos desenvolvamos. Mas a iniciativa tem que ser nossa, não de Deus, não dos espíritos. Não adianta nada eu vir para a casa espírita e não estudar a doutrina espírita, gente. Quer ver? Posso fazer uma estatística aqui, uma consulta. Quem está estudando aqui no Eurípides, por favor, levanta o dedo. Olha que vexame. Pode apagar, pode baixar. Gente, vir à casa espírita não significa ser espírita, não. Como é que vocês iam responder a tal senhora que estava no ônibus e que eu respondi com: se eu não souber, se eu não tiver conhecimento? Agora, o conhecimento só não adianta nada também. Também não adianta nada fazer 200.000 quentinhas e não tiver abertura de coração para aquilo que está fazendo. Não adianta só o conhecimento dos livros.
o conhecimento dos livros, gente, nós precisamos entender que é a alavanca para que nós nos abramos ao sentimento. Como Emmanuel diz, são duas asas, do conhecimento e do sentimento. E se eu só desenvolvo uma, eu fico igual a pombinha lá do meu quintal, com uma asa lá em cima e brigando com a outra. Eu tenho que desenvolver o conhecimento e o sentimento. Mas Deus é tão misericordioso que nos trouxe de bandeja, como se diz, a doutrina dos espíritos. Por quê? Vamos entender por que veio a doutrina dos espíritos. Veio no momento certo, em que nós já tínhamos desenvolvido o suficiente intelectualmente. A inteligência foi desenvolvida. Então, é através da inteligência que nós vamos chegar ao amor. Porque antes não abrimos nosso coração. E muitas tentativas houve. Inúmeras. Até hoje estão ocorrendo, não é só na doutrina espírita, não. Agora mesmo está falando para o Gilberto, eu sou fã desse Papa atual católico. Eu sou fã, ele tem que ter cuidado, né? Mas eu sou fã dele. Ele, passo a passo, está modificando uma série de coisas sérias. Eu posso ser fã, como Gilberto acabou de me dizer que está lendo o livro Os Procuradores de Deus, de Hermínio Miranda, em que Hermínio Miranda é um dos grandes nomes da doutrina espírita. Fala de Anne Besant. Anne Besant foi a criadora da teosofia. Ela nunca foi espírita, mas ela era uma procuradora de Deus. Ela foi um ser pensante, como disse meu caro motorista de táxi hoje, no nosso convívio, durante alguns minutos. Olhem só, eu coletei algumas frases de autores famosos para trocar com vocês. Deus não é o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomórfico, isto é, o Deus que nós criamos com a nossa forma, né? Aquele Deus que está lá no teto da Capela Sistina, em Roma, com o dedo assim, dando vida a Adão, não é? Monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Quem diz isso é Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que é um livro, gente, em que Leon Denis fala de Deus de ponta a ponta. O Grande Enigma. E eu tirei de uma revista Cultura Espírita um texto de José Lázaro Boberg, que ele diz assim: fica difícil dissociar a ideia de Deus pessoal, que acompanha os passos de todos os seres, desde os mais ínfimos até as criaturas que já alcançaram graus mais elevados na escala evolutiva. É aquela história do hábito, não é? Puxa vida, já estudei doutrina espírita aberta, né? Não já?
estou cansada de saber que Deus não é esse Deus antropomórfico, não é o Deus panteísta, não é? Mas de vez em quando eu ainda digo, se Deus quiser. Porque foi um hábito criado. E os hábitos, a Joseli, que é uma psicóloga de mão cheia, sabe muito mais que eu sobre isso. Os hábitos são dificílimos de serem arrancados. Mas essa é a proposta da doutrina espírita, que nós nos modifiquemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Essas más tendências são exatamente esses hábitos que a gente veio adquirindo em N encarnações. E é difícil. É muito difícil. Eu não falei ainda agora para vocês que paciência não é a minha pedra de toque. É isso. E o orgulho? E a vaidade? E o egoísmo? E toda vez que a gente descobre isso na outra pessoa, sabe por que a gente descobre? Vocês sabem, né? Quem já estudou a doutrina espírita ou está estudando sabe por quê. Porque a gente não reconhece nada no outro se a gente não tiver o padrão daquilo em nós. É o que os psicólogos chamam de espelho. Não é? Eu, como eu sei. Mas isso não quer dizer nada, saber não quer dizer nada. Então é isso. Toda vez que eu digo, pô, fulana, hein, é uma mexeriqueira, eu sou igual a ela. Eu também estou falando mal dela. Uma vez, há muitos anos atrás, eu nem era ainda do Eurípides, eu era do lado de Paulo de Tarso. Nós organizamos um seminário sobre AIDS, que na época estava começando, e o professor, como é que chama aquele que você falou agora? O Jorge Andréa foi ao seminário, né, e fez uma exposição. Aí o nosso comentário da primeira fila de quem era do Lar Paulo de Tarso foi assim, poxa, mas ele está sendo tão radical, poxa, ele está sendo preconceituoso. Porque na época eram os homossexuais que eram os transmissores, não é só. Aí um espírito se manifestou através de uma psicografia de uma das pessoas presentes ali e nos arrasou, exatamente dizendo que preconceituosos éramos nós, que tínhamos percebido preconceito nele. Olha, foi uma lição maravilhosa. E assim é na nossa vida. As lições se sucedendo. Aí Kardec, no Livro dos Espíritos, 662, faz o seguinte comentário. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade, registrem, hein? Pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Confiram quando chegarem em casa, quem tem um Livro dos Espíritos, a 662, a nota de Kardec. É isso aí. Foi por isso que Jesus disse para nós, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Gente, nós somos criações de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos todo esse potencial que Jesus tem.
mas o trabalho de fazer esse potencial vir à tona é nosso. Então, a próxima vez que eu vier aqui no Eurípides e perguntar quem está fazendo o curso, quem está estudando, eu quero ver todo mundo levantando o dedo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu faço faculdade. Ah, não posso, eu trabalho até não sei que horas. A casa de Eurípides tem um leque de oportunidades. E se não for aqui, tem outras casas espíritas também cheias de oportunidades. Não é? Bom, então, meus amigos, Bezerra de Menezes deixou uma mensagem dizendo assim, no livro Doutrina e Vida: acrescentemos espiritismo às nossas atividades cotidianas. Foi aquilo que o Gilberto falou, né? E eu queria encerrar esse estudo de hoje trazendo para vocês uma coisa muito séria e muito tocante para mim. Daqui a um mês e pouco, esta casa completa 51 anos de existência. Eu tenho muito apreço pela casa de Eurípides Bassanufo, pelos seus fundadores, pelos seus continuadores, por todas essas pessoas que eu conheço há tantos anos e que eu amo. Então, nós acabamos de perder, entre aspas, um dos seus fundadores, não é? Não pode chorar, não, tá? E no dia 8 de agosto de 1995, houve uma psicografia, porque perdíamos um pouco antes um outro companheiro que fundou esta casa. Então eu quero ler isso para vocês. Todos que estamos aqui na casa de Eurípides hoje, não estamos aqui por acaso. Nós temos uma tarefa. Eu vou ler. Gilson, Gilberto e Luiz. A tarefa a que nos propusemos no auge de nossas forças físicas é muito mais complexa e profunda do que jamais pudemos supor. Agora eu sei. É, porém, esta mesma tarefa idealística em que empregamos nossos esforços com todo o empenho de que éramos capazes, que hoje me abre portas a que dificilmente teríamos acesso, tendo em vista todas as marcas que ainda conservávamos de lutas passadas. Portanto, irmãos amados, continuem a desenvolver seu potencial de trabalho no bem, sob a protetora presença de Eurípides. Não esmoreçam. Se um passa para outra dimensão, outros surgirão e continuarão no caminho que só traz benefícios. Não se esqueçam, no entanto, de lutar contra suas próprias imperfeições, que ainda os distanciam da luz maior. Digo-lhes isto com o coração, porque os aguilhões que ainda me ferem são aquelas facetas
das quais não me livrei quando estava entre vocês. Observem-se e lembrem-se de mim. E o que ressaltava em mim que precisava de lapidação. Tal lapidação é fundamental para reentrarmos na posse da vida plena, sem máculas que nos entristeçam ou obstruam nossa marcha. Neste momento, peço ao Pai Celestial que os abençoe e que proteja na medida necessária vocês três, para que se sintam estimulados cada vez mais a prosseguir com a solidificação da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Meu carinho para aqueles que foram tão importantes nesta passagem pela carne. Um abraço do amigo e irmão João Carlos. Tenho certeza que Gilson escreveria uma carta igual a essa para você, Gilberto, e para vocês. O trabalho dessas pessoas é um trabalho tão digno, tão dignificante, que nós que aqui estamos precisamos receber esse trabalho e contribuir e sermos esses outros que surgirão. Não é ficar só assim, mas eles é que sabem fazer as coisas. Eles é que sabem fazer. Eles têm prática, eles têm experiência, são 50 anos de experiência. Ninguém caminha sem dar o primeiro passo, gente. O mundo precisa de nós. Nós vemos tanta violência, nós vemos tantas intempéries por aí, nós vemos tantos absurdos. Nós estamos numa casa espírita, numa quinta-feira, é quinta não, é segunda, numa segunda-feira, em vez de estarmos em casa vendo a novela nos seus últimos capítulos. Não é? Algo nos trouxe para aqui. E este algo precisa se dilatar em mim e em vocês. Nós podemos fazer a nossa luz brilhar. Que brilhe a nossa luz e que sejamos seres pensantes, como disse o caro motorista de táxi hoje. Eu te amo, Gilberto. Então, como é que nós vamos responder ao que a Elza falou? Aqui é diferente. Senta aí. É espetáculo? Né? É. Show? Mas eu vou contar um lance aqui, ó. Quando nós fomos para Uberaba perguntar ao Chico se podia fundar o centro, com a iniciativa do João Carlos, é bom que se diga, ele é que tomou a iniciativa. Eu digo, não, eu fui naquela de Maria vai com as outras. Eu fui porque eu era amigo, aquilo tudo, mas eu achava que eu não tinha a mínima condição de, como eu luto muito com essas dificuldades, de fazer alguma coisa nesse campo, né? Então, no avião, e eu digo, não, o avião, eu não tenho medo de avião, porque eu tenho muita, quase que certeza de que o avião não vai cair na minha cabeça. Então, eu não tenho medo de avião. Aí nós fomos no avião, o Edinho, que era depois mudou lá para Botafogo, Gilberto,
era um Curtiss Commander, um avião que a asa era em cima e um barrigão embaixo. Hoje não existe mais, nem fotografia. E ele disse: Gilberto, o motor está pegando fogo. Meu Deus do céu, como é que fala isso para mim, meu Deus do céu? Que estou num avião, sabe Deus como? Ele vai dizer que o motor, porque saía a fagulha do motor. Saía, mas era natural. Eu digo, como é que tu dá uma dessa para mim, rapaz? Pô, como é que eu vou ficar agora até esperar esse avião parar? Bom, aí fomos, aconteceu aquilo tudo, Chico, né, Eurípides. Mas ó, ela falou sobre o trabalho, isso tudo, né? Olha, uma pessoa me deu uma lista de remédios para tomar. Aí eu pensei, não, ela toma essa lista de remédios porque ela não frequenta centro espírita. Eu tomo 2 remédios por dia, porque eu frequento centro espírita. E não é difícil notar que eu e a Elza já passamos dos 45 anos. Então eu vou contar um fato real. Não, eu quero contar um primeiro. Hoje nessa reunião não vai acabar. Quando eu era trabalhadora da Casa Espírita Eurípides Bassanufo, apareceu um câncer na minha vida. O ano que vem faz 20 anos. Eu ouvi de uma médica a seguinte frase: minha filha, isso no INCA, tá? Minha filha, aqui a gente não engana paciente. O seu estado é terminal. Eu não sei se ela já terminou. Eu não. Mas não é isso. A minha cirurgia, gente, foi adiada 3 vezes. Para vocês terem ideia, o câncer foi constatado em novembro. Eu só operei em abril. Olha só, gente. Foram 6 meses depois, né? Eu estou aqui até hoje. Bom, nesse período, o que eu fiz? Estudei doutrina espírita, criei, a pedido do Gilberto, Rita Guaranize e eu criamos lá a reunião lá do Barra Shopping, né? Foi nessa época. E tome de trabalho, e tome de estudo, e tome de frequência a fluidoterapia. O passe da reunião de terça-feira ainda é? Bom, então o meu câncer era um carcinoma infiltrante. Por isso que a médica falou que era terminal. Quando fez a biópsia da cirurgia, o tumor estava encapsulado. Você não tinha como infiltrar? Não. É isso. Por que os espíritos fizeram isso comigo? Porque eu estava dando troco da coisa, né? Não estava sendo de graça. Tem muito a ver com se Deus quiser. Pensem nisso, tá? Mas quando nós viemos para cá, a Leobi, que morava do lado, onde tem aquelas salas anexas, aliás, a filha dela mora na frente. A Leobi tinha tuberculose e sofria umas hemoptises. Então, vejam bem, em 1966, hemoptise e tuberculose estava terminal, não é isso? Mas a Leobi levava um radinho, botava na casa dela, tinha um telheiro, dava aula de evangelização, juntava todo mundo e via todo sábado, Leobi fazia aquilo, né? Então a Leobi teve uma sobrevida de 30 anos, um pulmão só, 30 anos. Então eu vou contar um lance. Quando porque eu sou meio doido, então eu aluguei o terreno da Vânia, que é filha da Leobi, e construímos as salas num terreno alugado, né? Quando ia vencer o primeiro aluguel, eu fiquei preocupado, porque se a Vânia pediu o terreno, as salas, nós vamos ter que dar, porque estava no contrato, que aquilo... Então, quando venceu, que fizeram a correção, que a Vânia veio e cobrou aquilo tudo, eu fiquei preocupado, digo, de repente a gente vai perder tudo isso que nós fizemos.
Aí eu sonhei com a Leobi. Ela não disse uma palavra. Ela de olhos azuis, com a mão nas cadeiras. Já viu a pessoa, quando o filho chega à tarde, faz algum mal feito, a mãe abre as pernas, bota a mão na cintura, como quem diz, muito bem, né? Então ela olhando para mim, rindo, de olhos azuis, eu falei, Leobi, você está linda. Eu acordei de madrugada e abracei ela. E acordei. Ela não deu uma palavra, ela riu como quem diz, você não está fazendo fé, não está levando fé na gente, deixa conosco que nós vamos segurar. Então está até hoje, a Vânia trabalha aqui conosco, é uma menina extraordinária, ela é humilde, pronta para qualquer trabalho. Então vejo, como que ele diz, Gilberto, você não está fazendo fé, não está acreditando? E as salas estão aí, a gente aproveita muito, porque são 4 salas para evangelização, para cursos, enfim. Então é isso, quer dizer, o problema é o seguinte, o homem comprou um morro e fez um pomar, fez um lago, fez uma casa, aquilo tudo, né? Aí o pastor, que ele era da igreja, o pastor foi lá e você deve agradecer a Deus todos os dias. Você deve agradecer a Deus todos os dias por isso, esse benefício que está aqui. Aí o homem respondeu, pois é, mas o senhor precisava ver quando Deus tomava conta sozinho disso, como é que era. Quando era o morro, né? Quando Deus vai ao encontro do que a Elza falou, né? Você precisava ver como é que era isso aqui. Quer dizer, meu tio comprou um morro também, não foi com ele isso não, né? E fez um pomar, gente, a pessoa pode fazer. Com 80 anos de idade, ele estava já contei isso muitas vezes, estava tirando um broto de mangueira para colocar em outro lugar, e falou, Gilberto, eu estou com o mesmo entusiasmo quando eu plantei a primeira mangueira aqui, aos 40 anos de idade, quer dizer, há 40 anos atrás. Então é isso, quer dizer, o que a gente não pode perder, gente, é o entusiasmo, é a paixão e é o sonho, não pode... Vocês ontem devem ter visto o encerramento das Paralimpíadas. Eu conheço pessoas que disseram assim, não posso ver porque me dá uma coisa triste, eu não consigo ver uma pessoa cega jogando futebol, uma pessoa sem braço nadando. Gente, que lição para nós de superação. Nós temos que ser assim, como eles foram nas Paralimpíadas. Boa noite.